Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu também estou bem. Minha cachorrinha está melhor. E nós continuamos aí na fé e na esperança de dias melhores, não é verdade? E já está sendo. Amém? Vamos fazer a nossa oração da manhã. Senhor nosso Deus, colocamos diante de Ti este tempo de estudo e escuta. Que o Teu Espírito Santo nos conduza à verdade, ilumine o nosso entendimento e abra o nosso coração para reconhecer Jesus como o Messias prometido, o filho de Davi e o filho de Abraão. Que não seja apenas conhecimento, mas revelação, fé e transformação. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Vamos dar sequência aqui. Hoje tem bastante detalhes, principalmente porque a Simone é uma pessoa bem detalhista, né? Nós vamos dar sequência na leitura do Evangelho de Mateus, mas nós vamos entrar nos adendos aqui explicativos, tá bom? Dando sequência, capítulo 1, versículo 1 até capítulo 2, versículo 33. Aqui é explicado a chegada do Messias, Jesus à história. A introdução de Mateus ecoa a linhagem de Gênesis. A palavra traduzida por genealogia, 1 é o grego Gênesis, princípio, origem, nascimento, genealogia, que também é o título da tradução grega de Gênesis, indicando que é um livro de princípios. O livro da genealogia parece ter a função de título não apenas para a própria genealogia em si, capítulos 1, 2 a 17, mas também para toda a história que se segue. Um novo começo, como a chegada do Messias Jesus. É do reino de Deus. Compare também nota em Gênesis capítulo 2, versículo 4. Capítulos 1, versículo 1 a 17. Genealogia do Messias Jesus. Os judeus conservam extensas genealogias para estabelecer a herança, os bens a serem herdados, a legitimidade e os direitos de uma esposa. Compare também Joséfo, vida de Flávio Joséfo 1 a 6. Mateus provavelmente se baseia nas genealogias do Antigo Testamento, com algumas omissões. Veja a nota, capítulo 1, 17. Ele prova o legítimo direito de Jesus ao trono de Davi, enfatizando que Jesus é descendente legítimo de Davi e Abraão, ao passo que o registro genealógico de Lucas 3, 23 a 28, enfatiza a ascendência biológica de Jesus em Davi e Adão. Capítulos 1, versículo 1. Livro da genealogia. As palavras iniciais do Evangelho tiveram importância especial para um público judeu, cuja ascendência estava inesperavelmente entrelaçada com as alianças que Deus fizera com Israel, Jesus. Aí do grego se lê Lesol, ou Josué em português, ou Yeshua em hebraico. Era um nome histórico e habitual, cujo significado é Javé Savá. Javé Savá significa o Senhor é salvação. Que está na comparação, né, a nota do editor, nota do editor 7:7, compare Mateus capítulo 1, 21.
Cristo, do grego Christos, proveniente do hebraico Mashiach, que significa Messias. Surgiu para sintetizar as várias vertentes da expectativa do Antigo Testamento, especialmente a promessa de um ungido que governaria com justiça o povo de Deus. Filho de Davi. Aqui tem 25M, 7, 11b a 16. Depois a gente explica isso. Filho de Davi. Evoca imagens de um Messias de linhagem real que restabeleceria o trono em Jerusalém e o reino de Israel, filho de Abraão. A aliança de Deus com Abraão estabeleceu Israel como povo escolhido e também asseverou que o mundo inteiro seria abençoado por meio da linhagem dele. Gênesis, capítulo 12, de 1 a 3 e capítulos 22, versículo 18. Então, nós vamos parar a nossa leitura aqui e amanhã a gente dá sequência nessa parte. Eu acho importante a gente ler porque todos os capítulos, tá? Eles fazem esse adendo. Então, vocês vão ficar muito perdidos se eu pular tudo isso aqui, tá bom? A gente vai fazer a leitura. O nosso intuito é fazer a leitura dela inteira. Então, nós vamos fazer. Vamos para a nossa analogia. A genealogia como caminho da promessa. A genealogia apresentada por Mateus não é apenas uma lista de nomes. Ela é como uma linha do tempo da fidelidade de Deus. Cada nome carrega uma história, cada geração revela que Deus não se esqueceu de suas promessas. Desde Abraão até Davi, do exílio até Cristo. Vemos que Deus trabalha no tempo, mesmo quando o povo falha, mesmo quando há rupturas, dores e quedas. Mateus começa o evangelho assim, porque quer deixar claro: Jesus não surge do nada. Ele é o cumprimento de tudo que Deus havia prometido. Jesus é chamado de Cristo, o ungido, não apenas como um título religioso, mas como aquele que foi separado por Deus para governar com justiça, restaurar o reino e conduzir o povo novamente ao Pai. Quando durante a leitura aparecem pequenas marcações como 25M, 7.11b-6, elas não são novos textos bíblicos, mas referências internas de estudo que apontam para as explicações teológicas mais profundas sobre o Messias, o reino e as promessas do Antigo Testamento. Essas referências nos lembram que a Bíblia não se contradiz, ela se costura. O que começa em Gênesis encontra seu sentido em Jesus. Assim, a genealogia não fala apenas de passado, mas nos convida a perceber que nós também fazemos parte dessa história, inseridos num plano maior, onde Deus continua escrevendo redenção. Então, meus amores, a gente começou pelos evangelhos para a gente compreender o nosso hoje. E quem é o nosso hoje? Jesus Cristo. O que nós estamos vivendo hoje ou tentando melhorar hoje? Os ensinamentos que Jesus nos deixou. Amai a nós mesmos, amai o nosso próximo como nós mesmos, fazer ao nosso próximo o que gostaríamos que fizesse por nós, termos perdão pelo próximo, compaixão, aprender a fazer as coisas com mais fé, esperança e confiança, desenvolver a nossa fé cega e assim por diante. Então, nós precisamos primeiramente entender o hoje.
Depois nós vamos entrar em Gênesis, vamos entrar em Êxodos, né? E vamos fazer uma viagem por todos os evangelhos. Mas primeiro nós precisamos compreender aqui, agora. É como se a gente fosse fazer um trabalho em nós. O que adianta eu ficar entrando no passado, tentando olhar para ele? Que adianta eu ficar idealizando um futuro se eu não consigo nem compreender o hoje? Né? Como eu quero que uma situação dê certo lá no futuro, se eu não sei se eu quero ela para o meu presente? Se eu não sei se é isso mesmo que eu quero? Né? Como que eu posso perdoar o meu passado ou compreendê-lo se eu não consigo compreender o meu hoje? Se eu não consigo entender o meu hoje e definir o que eu quero para o meu hoje? Se realmente é essa semente que eu quero plantar. Então, se eu não souber sobre o meu hoje, eu não vou conseguir libertar o meu ontem, não vou conseguir compreender o meu ontem e não vou ter ferramentas saudáveis, com sabedoria e discernimento, para fazer o plantio do meu futuro. Então, a gente precisa olhar, né, primeiramente aqui, para tudo que Jesus nos ensinou. Então, por isso que nós estamos fazendo, né, um estudo primeiramente nos evangelhos, né, para a gente olhar para os 5 evangelhos, né, para os 4 evangelhos mais Atos, para a gente ter isso conosco. Amém? Vamos fazer a nossa oração final. Hoje eu quero continuar intercedendo pela princesinha, né? Muitos aqui conhecem a nossa mascote de 17 anos de idade, que sempre está aqui, nossa recepcionista e secretária, que está aposentada agora, que ela já malemar trabalha. E também nós vamos orar por uma irmã aqui do grupo, que nesse momento está passando por uma cirurgia no hospital, e que o Senhor, nesse momento, envie seus anjos de luz até o centro cirúrgico, até lá onde se encontra, para que ela possa ter êxito aí na sua cirurgia, que o Senhor, que Jesus coloque ali como um médico que ele sempre foi, de luz, de amor, de veracidade, que ele possa, sim, colocar a sua mão sobre o médico que vai estar fazendo a cirurgia dela, que possa colocar seus anjos ali, o Espírito Santo de Deus, que fique durante toda a cirurgia dela, para que ela possa ter êxito. Amém? Oremos. Senhor, gratidão porque Tu és fiel a Tuas promessas. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não entendemos os caminhos. Que ao olharmos para a história de Jesus, reconheçamos também o Teu agir na própria história, na nossa própria história. Abençoa nossas famílias, nossos lares e gerações, para que caminhemos firmes na fé e vivamos como o povo do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Que Jesus possa estar permeando sobre o dia de cada um de vocês. Que Deus esteja aí, orientando a cada um de nós a continuar no seu caminho, com fé, esperança e muita força. Amém? Um ótimo dia. Que cada sementinha semeada possa dar esperança ao coração de quem semeia. Amém? Beijo, meus amores. Até amanhã.